Estamos direto então do lounge de leitura da 34ª Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri. Aqui já de imediato dando sequência então às gravações do Café com Letras pela TV Câmara, canal 16 da NET. Vocês já ouvem os ruídos aqui, estamos num dia de domingo de feira. A Praça Dante extremamente movimentada e conosco aqui a Laiana Cardoso. E eu vou ler rapidinho antes de saudá-la, que lança agora, daqui a alguns instantes, A Menina que Caminhava, obra ilustrada pelos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marianinha de Queiroz, colégio do qual a Laiana Cardoso é professora de língua portuguesa. Laiana, é uma honra tê-la conosco. Muito prazer, Fábio. É uma honra poder apresentar a nossa obra para vocês nesse dia tão especial que é o dia do lançamento. Enfim, é um prazer. A obra sendo lançada pela editora Virtua, aqui na feira logo mais. E a obra que é baseada, nós temos dois pontos aqui para explorar no decorrer do nosso bate-papo. Baseado num fato trágico que marca Caxias do Sul, talvez um dos assassinatos mais brutais da história mais que centenária da nossa cidade de Caxias do Sul, que foi o estupro acompanhado de assassinato da menina Nayara Gomes, no último dia 9 de março, ela que tinha só 7 anos de idade, e a propósito foi descoberto quem cometeu o crime, ele está preso preventivamente e respondendo aí perante o judiciário. E depois o fator positivo é que isso também se tornou um gancho para que tu desenvolvesse atividades sociais. Então, vamos dividir em duas partes. Nessa primeira, de onde veio a inspiração, na medida em que toda a comunidade ficou chocada conosco, não foi diferente, e daí a inspiração para fazer o livro. Gostaria que tu contasses um pouco para quem está nos acompanhando neste momento. Pois é, na realidade, assim como para todas as pessoas, para mim foi muito complicado. Eu tenho uma filha de 6 anos, então a idade muito parecida. Depois, quando foi descoberto, né, quem fez, praticou, enfim, foi uma pessoa que fez também parecido com uma aluna da escola onde eu trabalhava. Então eu fiquei realmente muito chocada, tanto por já ter acontecido anteriormente com a menina e com o caso da Nayara. Então naquele momento, naquele dia, eu me recordo assim que eu estava chorando bastante. E aí, assim como eu faço sempre, né, sentei e escrevi. Tanto em momentos bons quanto em momentos ruins, eu sentei e escrevi a história como algo que eu quisesse que tivesse do fundo do coração acontecido com ela, né? Já que é impensável que uma tragédia tão grande aconteça com uma criança de 7 anos. Então, que essa dor fosse traduzida de uma maneira um pouco mais leve, né? Então, eu sentei e escrevi. Era uma vez uma menina que caminhava, para qualquer coisa na vida tinha que caminhar. E assim foi indo, né? Como se ela tivesse algumas dificuldades, em determinado momento ela cria asas e aí sim realiza alguns sonhos que ela não teve a chance de realizar, né? Então, basicamente isso. Ou seja, foi abreviado pelo fato trágico, né? E para que as pessoas entendam o título, A Menina que Caminhava, faz alusão ao início da abordagem, que daí culminou na morte dela. Ou seja, ela caminhava em direção ao colégio. Ao colégio, sim. E até quando a gente compôs o livro, né, com as ilustrações, eu solicitei, né, aos meus alunos ilustradores que tivesse ela na ponta de costas, como se caminhasse por um caminho bem longo, né, fazendo alusão a realmente o caminho que ela percorria para a escola e o novo caminho que seria criar asas e virar um anjo. A propósito, estás comentando aí, nós estamos com o microfone de mão aqui, não é tão simples folhear o livro, mas eu vou pedir que de forma, dentro do possível, a nossa produção vá pegando aqui imagens. Nós temos já no meio aqui a ilustração, a escola era longe, o mercado também, ela caminhando de um tanto cabisbaixa aqui.
caminhava, via pessoas. E a ilustração é aquela ilustração que a gente pode falar bem... eles são de que ano, esses alunos? Eles são do 7º ano. Sim, a gente vê que é bem de adolescente bem mesmo. Adolescente. Então, tem até alguns traços de mangá, né? Enfim, que eles gostam. E, enfim, nós sentamos, fizemos várias reuniões, né? Foi um momento bem bacana na escola para conversar com esses ilustradores. E aí eles tiveram a liberdade, né, de escrever, de desenhar, fazer o planejamento conforme queriam. Aqui nós vemos bem o ponto que tu tocas das asas, ou seja, tenta abrir-se uma nova porta, a menina não mais caminhava. Tu tentas dar aquela perspectiva da continuidade. Sim. A partir desse voo, ou seja, tornar um pouco mais, o termo um pouco mais palatável, um pouco menos traumático, digamos assim, esse fato, né? E a ilustração demonstra bem isso, né? Sim, um pouco menos doloroso, né? Digamos assim, porque é pouco pensável que uma criança mereça isso, né? Então, na realidade, até tem uma parte que diz quem mais mereceria, né? Mereceria, sim, um destino um pouco melhor, que é o que eu acredito e que passo para os meus alunos, para minha filha, para os meus alunos, né? De que existe um algo além, um pouco melhor. Desse grupo que se envolveu, tanto tu quanto os teus alunos, alguém teve alguma convivência com a menina Nayara? Ou como é que se deu esse contato? Foi só o choque com o fato e eu aproveito desse gancho para daí desenvolver uma série de contextualizações? Ou alguém teve, por um motivo ou outro, uma proximidade? Não, na realidade a gente não tem proximidade. Eu conheci algumas pessoas da escola dela, daí sim, né? Então sabia algumas coisas, mas ali do grupo não tinha ninguém que tivesse proximidade. Só mesmo o susto e a dor pelo fato, né? Que comoveu a cidade toda, né? Como trabalhar essas temáticas tão pesadas como o crime, a morte, o estupro, não pode ocultar a realidade e ao mesmo tempo nós estamos lidando aí com adolescentes aí, pessoas na faixa dos 10 aos 15 anos de idade, mais ou menos, acho que essa é a faixa etária, essa né? Faixa etária. Então é muito chocante também para ti ter que trabalhar isso, né? É difícil, é difícil. Na última sexta-feira eu trabalhei com um 9º ano e realmente, muitas vezes, lágrimas nos olhos, a dificuldade. E também eu faço um gancho quando trabalho, né? Não só com o fato trágico, mas o que significa caminhar, né? Para onde nós caminhamos? Quais são os nossos objetivos? E aí tem um momento no texto que fala de abre-se uma nova porta, né? Ali, claro, fazendo referência à porta do céu, mas e quais as portas que se abrem para nós, né? Como a gente pode aproveitar as oportunidades? Então, eu não coloquei o nome dela, até uma curiosidade, eu não coloquei o nome em momento nenhum do livro, até na dedicatória, dediquei à menina que caminhava, porque se em determinado momento eu for trabalhar com crianças pequenas e não queiram que eu fale do fato trágico, eu posso simplesmente trabalhar a questão dos sonhos, né? Que nessa história a menina cria asa e realizações, vai por cima, passa por cima da praia, ela passa por cima de um desenho que faz referência à Disney, né? Então tem esses dois lados. Com os maiores, sim, é importante falar, porque eles não têm noção do perigo que é a rua, muitos não têm noção do perigo que é a rua e do perigo que é a internet, o falar com estranhos pela internet. Então, eles estão sim suscetíveis aos estranhos, não só na rua, mas pelas redes sociais, muito. E eu vejo isso como trabalho farão 10 anos, no ano que vem, no início do ano que vem, já como professora, eu vejo isso muito. E casos, inclusive, de abuso, não é o primeiro, né? Eu, ao longo desse tempo, já vi muitos casos, infelizmente, e a escola tenta ajudar, mas muitas vezes o processo ele é lento e complicado.
A propósito disso, a partir da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marinês de Queiroz, onde tu lecionas como professora de língua portuguesa e os teus alunos que participam da ilustração, houve também uma provocação desse fato no sentido de constituir um grupo pelo qual vocês tentam arrecadar fundos e ajudar também crianças carentes. Eu gostaria que tu explicasses um pouco como é que tem funcionado esse grupo Formigas do Bem, né? Isso. O nosso grupo, então, passa a se chamar Formigas do Bem, porque quando surgiu a ideia, tudo meio que foi caindo do céu, assim, porque por várias vezes eu já tive a vontade de lançar um livro, mas nesse caso tudo deu certo, né? Era uma história que era para acontecer. Nós conseguimos encontrar o pessoal da editora, que foi muito bacana. Depois conseguimos os patrocinadores também, porque nós não teríamos condições de bancar o projeto. E aí eu disse, bom, agora façamos algo com isso, né? E aí foi nesse momento que eu citei para eles, bom, faremos o que conseguirmos, com passos de formiguinha. E aí que surgiu o nome Formigas do Bem. Na realidade, a ideia principal é ajudar crianças, seja, por exemplo, promovendo agora uma festa com dignidade de Dia das Crianças para alguma comunidade carente, que é a ação primeira, depois contratando, por exemplo, um professor de música em turno contrário. Eu não tenho ainda a dimensão de quanto a gente vai conseguir, do que nós vamos conseguir, mas se for pouco, é um trabalho de formiguinha, mas pelo menos estamos fazendo a nossa parte, tanto pelos alunos que precisam, que eu vejo diariamente, né, nas duas comunidades que eu trabalho. Há sim crianças que sentem necessidade de vários tipos de ajuda, e também para aqueles, uma homenagem para a Nayara, né, que não tenha sido em vão. Claro que é muito doloroso, mas que não tenha sido em vão, que alguém faça alguma coisa. E claro. Quando nós gravamos o Café com Letras no estúdio, e agora nós experimentamos uma situação especial, ou seja, até o dia 14 de outubro, quando finda essa 34ª edição da Feira do Livro, nós estaremos aqui nos espaços, às vezes no café, às vezes no lounge e tal. Nós sempre pedimos para quem participa desses bate-papos, como é o teu caso, dicas de leitura. E aí nós estamos falando com uma professora de português, digamos que a situação para ti é um pouco mais fácil, né? Então nós saímos um pouco da abordagem do livro A Menina que Caminhava, e eu peço que tu recomendes para quem nos acompanha neste momento, ou até nos assiste aqui também no espaço, assiste a nós, né? Aqui no espaço da Praça Dante Alighieri, que tu recomendes, pode ser clássicos, outros lançamentos, enfim, obras pelas quais as pessoas têm que se debruçarem e procurarem aqui pelas bancas da Feira do Livro. Bom, eu tenho um livro predileto, assim, né, que trabalho todos os anos, inclusive eu fiz um esforço e comprei 10 exemplares para trabalhar com os meus alunos, porque na escola às vezes isso é complicado, que é O Pequeno Príncipe, que tem uma série de interpretações e é riquíssimo para a vida da gente. E eu estou lendo atualmente um livro fabuloso que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, que para as mulheres, principalmente, assim, é incrível, uma leitura densa, é um livro complicado, assim, complexo em alguns momentos, mas é maravilhoso. E agora te questionando assim, não só como autora, mas sobretudo como professora, já que entramos nesse espaço das dicas de leitura, tu aproveitaste, eu estou dizendo aproveitaste não em tom pejorativo, mas num sentido bastante construtivo, que é o caso. Um fato trágico da cidade para provocar mobilização de alunos, engajamento social, atividade de ilustração. E aí nós entramos aqui no foco principal de uma feira de livros, que é a leitura. Como é que tem sido o desafio, tu que pegas uma geração meio, digamos assim, não são exatamente crianças e nem adultos, competindo com redes sociais, com telefones celulares, com a programação on demand, séries, filmes e tal. Como que tem sido o teu trabalho no sentido de estimular a leitura? São pelos clássicos, são por livros de autores locais ou estrangeiros, ou a temática pelas quais eles mais se interessem. Por onde tem sido o teu caminho no sentido de garantir a leitura desse público? Olha, eu trabalho sempre tentando mesclar, né? Então, há um clássico, Pequeno Príncipe,
é uma leitura feita há muitos anos e eu procuro trazer para eles. Mas também a parceria com a escola, com a direção da escola é bacana. Nós costumamos levar autores locais, né, nas escolas do município. E eu trabalho também com a construção de portfólios. Então, por exemplo, a cada 15 dias eles me apresentam algo relacionado à leitura. Essa semana é uma ilustração da leitura que eles fizeram. Na próxima semana é uma ficha com informações. Na outra, um mapa conceitual. Então, assim, de alguma maneira, a gente ir trabalhando com isso. Outro dia é simplesmente uma conversa. Outro dia eu trago uma poesia. E assim a gente vai indo. Eu vou apresentando para eles muitos autores, como Mário Quintana, entre outros, né? E também eu respeito as ondas de leituras de massa, né, digamos assim, que eles gostam, eles curtem. Então, que se estão lendo, para mim já é algo incrível, né? É difícil competir. A grande onda de leitura agora, no momento que nós estamos em feira de livro, daqui a pouco o pessoal já começa a especular qual livro que será o mais vendido, ou quais gêneros que chamaram mais atenção. Pela tua experiência em sala de aula e já pela convivência aqui no espaço da Praça Dante Alighieri. Eles procuram muitos livros dos youtubers, né? Porque é uma febre. Então, eles procuram Kéfera, Felipe Neto, essas coisas, os menores, até Felipe Neto. E tem uma série de outros livros também que ainda fazem sucesso, tipo Dan Brown, o próprio Crepúsculo, que ainda procuram bastante. Um que é incrível e sempre está no gosto, e eu adoro, é Harry Potter também. Eles adoram, e eu também, né? Enfim. Tem uma série de livros, assim, Maggie Cabot, uma série de autores que fazem bastante sucesso com os adolescentes. É porque aí nós estamos questionando, e é um negócio que eu sempre repito, há aqueles mitos no âmbito da leitura que é o seguinte, o livro é muito grande, ou tem muitas páginas. Aí tu citas o Harry Potter, são aqueles tomos enormes e a gurizada fica lá horas a fio até terminar a leitura. Outros falam do custeio do livro. Então nós temos aqui, para todos os gostos, há aqueles saldos, há livros às vezes de 5, 10, 15 reais. Aí uns vão dizer, mas 10, 15 reais ainda significa um valor razoável. Mas muitas vezes o sujeito desembolsa até muito mais num telefone celular ou em algum outro artigo. Então, quer dizer, se quiser realmente ler, tem opções, né? Tem opções. Porque, por exemplo, como tu falaste, um celular custa muito dinheiro. Todos eles têm? Todos não. A maioria deles tem, né? Então é uma questão cultural, familiar, mas eu acredito sim que nós temos muitos leitores ainda. Por mais que se diga assim, porque uma vez e tal, um certo saudosismo, né? Existe esse saudosismo, mas hoje eles têm muito mais acesso à leitura. Até mesmo por e-books, enfim. Vários alunos me procuram e dizem, prof, eu postei uma poesia lá no site e tal. Então, que nós façamos da rede uma aliada, né? Então, eu procuro fazer isso. Até com o autor que foi na nossa escola esse ano, nós fizemos como se fosse que é o... Qual autor? O Willy Bergamin. Foi na nossa escola e nós trabalhamos com o livro A Mordaça. E aí eles fizeram conversas de WhatsApp, prints de conversas de WhatsApp relacionando as mordaças sociais, digamos assim, né? A influência da mídia, enfim, uma série de coisas. E foi bem bacana, eles gostaram bastante. Mesclando fotografia e o WhatsApp, né, que é da vivência deles. Ou seja, já desperta o lado crítico do processo, sem condenar, digamos assim, as ferramentas, que na medida em que tu condenas as ferramentas de utilização como celular, redes sociais, aplicativos, acaba afastando, né? Afasta. E eu procuro no meu Instagram, muitas vezes, tirar uma foto de uma poesia do Mário Quintana, alguma coisa assim, ou de outro, né? Escritor, algum trecho de um livro que eu estou lendo, e postar. E seguidamente, no outro dia, prof, eu vi aquilo que você postou. E aí, muitas vezes eu percebo que eles, ou numa aula que eu tenha lido, eles postam uma frase daquilo que a gente falou, ou do livro, enfim. Então, vale a pena. Acaba se tornando inspirador, né? Retomando, então, ao foco do nosso bate-papo, que é a obra A Menina que Caminhava, baseado, então, no fato trágico da menina Nayara Soares Gomes. Nayara Soares Gomes, eu ia dizer Gomes. Nayara Soares Gomes, brutalmente assassinada, estuprada no dia 9 de março passado, aos 7 anos de idade.
Quais são as tuas expectativas a partir disso? Tu já falaste da arrecadação de fundos para o grupo Formiga do Bem, o lançamento acontece aqui, eu imagino que ainda haja outras ações a partir da própria obra, ou daqui a pouco o teu grupo aí supere a questão do livro e permaneça, né? É por aí? É por aí. Na realidade, assim, agora que eu comecei, né, não quero parar. Então, eu escrevo há muito tempo e deixo isso guardado. Então, os meus alunos me incentivaram a publicar e eu quero continuar. Então, a expectativa agora é trabalhar, sim, com o livro A Menina que Caminhava, para a maior quantidade de alunos que eu conseguir, né, de escolas que eu conseguir, a um valor bem acessível para que eles possam comprar. Então, o público geral, a gente cobra um pouco mais para reverter para o projeto e para os alunos um valor um pouco mais acessível para que eles possam adquirir e eu possa ir nas escolas, fazer esse trabalho, falar ou só da questão literária de interpretação, de sons, de criar asas e tal, e com os mais velhos, sim, conseguir falar da questão de ter cuidados, enfim, e levar essa questão adiante, tanto de prevenção com os meus alunos, quanto de ajuda para as crianças que necessitam com o projeto. Professora, tanto para o público que já circula pela Feira do Livro, ou até quem está nos acompanhando daqui a alguns dias, porque o programa ficará um tempo na nossa grade de programação, como faz para ter acesso ao livro? O sujeito não conseguiu vir até a Praça Dante Alighieri, ou quer ir numa outra livraria, como faz para encontrar a obra? Olha, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, né? Laiana Cardoso, e no Instagram também, Laiana BC, e pela Livraria Shalom também. O livro está na Livraria Shalom, disponível na feira e depois também estará à venda na livraria. Estou buscando também colocá-lo em outras livrarias para tornar mais fácil, né, essa comunicação e essa possibilidade do público adquirir e ajudar, tanto lendo, né, ficar feliz lendo e ajudar o projeto. Professora, foi uma grata surpresa poder te conhecer, poder tocar nesse bate-papo. Eu te confesso que quando tomei contato com ela, eu pensei, nós vamos falar só do caso da menina Nayara, mas não, aqui abriu-se todo um leque, principalmente essa iniciativa do Formigas do Bem, pela qual tu tens provocado aí toda a comunidade a se envolver em trabalhos de engajamento, de auxílio àqueles que precisam mais, digamos assim. Então, quero te cumprimentar, ainda temos alguns minutos para que tu faças tuas considerações, toque num ponto que não abordamos até aqui. O espaço ainda é teu aqui nessa 34ª Feira do Livro. Muito obrigada. É um espaço maravilhoso, né? Poder falar não só do meu livro, mas poder falar de literatura, falar de fazer o bem. Eu acredito que nós estamos numa sociedade um pouco carente de fazer o bem. Tem muitas pessoas que gostariam de ajudar e não sabem como, né? E eu era uma delas. Muitas vezes eu ajudava apenas doando alguma coisa, enfim. E eu acho que muitas vezes nós temos que doar tempo, né? Assim como o caso da menina Nayara pode servir de um exemplo de doação de tempo, porque se talvez em algum momento se soubesse um pouco mais sobre a vida dessa menina, não sei, mas pudesse ter sido evitado. E é isso que eu quero, doar tempo e doar afeto e sim fazer alguma coisa pelas pessoas. Então a gente está com o projeto, tanto da venda do livro, quanto agora abriremos, né, a venda de camisetas, que eu tenho a minha aqui. Mostra aí, mostra. Formigas do Bem. Formigas do Bem, está bordadinha. Então, bem bonita a camiseta, nós fizemos justamente para que o pessoal possa usar em diversos momentos, né? Então é um início de uma história que tenho certeza que já deu certo. Então já vou reivindicar aqui, tanto para mim quanto para a equipe, nós queremos pelo menos uma camiseta simbolicamente pela TV Câmara. Com certeza. Então quero te agradecer imensamente, professora Laiana Cardoso, ela que leciona então na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marianinha de Queiroz como docente de língua portuguesa, que nos trouxe aqui o livro que foi pauta desta edição do Café com Letras, A Menina que Caminhava, ilustrado então pelos seus alunos. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.
Então, ao mesmo tempo em que encerramos aqui mais uma edição do Café com Letras, aproveitamos e reiteramos o convite. Venham até a Praça Dante Alighieri, compareçam às atrações, é uma programação contínua, diária, que se estende até o dia 14 de outubro, aqui na Praça Dante Alighieri. Nós conversamos direto do lounge de leitura da 34ª Feira do Livro. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.